O que parecia ser o início de um conto de fadas moderno na Fórmula 1 está se transformando rapidamente em um pesadelo interno. A McLaren, uma das equipes mais tradicionais e vitoriosas da história da categoria, está de volta ao topo da tabela de classificação, com um carro extremamente competitivo e 2 pilotos brilhantes. Mas essa mesma competitividade, que deveria ser motivo de celebração, está criando rachaduras profundas dentro do time. A guerra silenciosa, e às vezes nem tão silenciosa, entre Lando Norris e Oscar Piastri já é uma realidade. E esse caos interno ameaça não apenas a harmonia da equipe, mas o sonho do tão desejado título mundial de pilotos. No papel, a situação é das mais desejáveis. A McLaren conseguiu dar a seus 2 pilotos um carro capaz de disputar vitórias em qualquer pista, seja em circuitos de alta velocidade como Monza, ou em traçados técnicos como Mônaco ou Hungaroring. Lando Norris finalmente tem em mãos um pacote que faz jus ao seu talento natural. Oscar Piastri, por sua vez, vem provando corrida após corrida que não está apenas ali para aprender, está pronto para vencer. Mas na Fórmula 1, quando 2 pilotos estão no mesmo nível e lutam por glória individual, o equilíbrio se torna frágil. E é exatamente isso que está acontecendo em Woking. A relação que antes era descrita como respeitosa e amigável entre Norris e Piastri começa a dar sinais de desgaste. A tensão nos briefings técnicos, os olhares frios no paddock e, mais recentemente, as disputas duras na pista escancaram um problema que a McLaren demorou a reconhecer. Ela tem 2 candidatos reais ao título, mas apenas um será campeão. As primeiras faíscas surgiram ainda de forma discreta. Uma divergência estratégica aqui, uma ultrapassagem mais agressiva ali. Mas, com o passar das corridas e a proximidade entre os dois na classificação, o clima começou a azedar. Lando Norris, piloto da casa, criado dentro do projeto da McLaren e visto por muitos como o herdeiro natural de uma possível era vitoriosa, sente a pressão de finalmente entregar resultados. Depois de anos sendo chamado de promessa, ele sabe que 2025 pode ser sua única chance real de título com o time que o formou. Do outro lado está Oscar Piastri, jovem, frio, calculista e absurdamente talentoso. O australiano não quer esperar. Ele não está na Fórmula 1 para ser escudeiro de ninguém. E quando o carro começou a mostrar ritmo para pole positions e vitórias, ele fez o que qualquer campeão faria. Começou a desafiar o status quo. Não pediu permissão. Atacou quando viu oportunidade. Passou Norris na pista mais de uma vez. E com isso, mudou completamente a dinâmica interna da McLaren. A equipe, claramente, não estava preparada para isso. Durante anos, o foco era evoluir o carro, sair do pelotão intermediário e voltar a vencer. A política interna era simples, igualdade de tratamento e ambiente leve. Mas quando o título entrou na equação, tudo mudou. Em algumas corridas, os engenheiros hesitaram em dar ordens claras. Em outras, favoreceram Norris de maneira velada. Piastri, atento e articulado, não deixou barato. O resultado: clima tenso, reuniões de portas fechadas e uma divisão técnica que começa a preocupar até mesmo o CEO Zac Brown. A imprensa internacional já notou o desconforto. As entrevistas dos 2 pilotos se tornaram cada vez mais frias. As declarações, cuidadosamente calculadas. O tradicional clima de camaradagem deu lugar a uma guerra de bastidores silenciosa. E para piorar, as redes sociais alimentam a rivalidade. Fãs de Norris acusam Piastri de ser insubordinado. Fãs de Piastri acusam Norris de ser protegido pela equipe. E nesse fogo cruzado, a McLaren vai perdendo o controle da narrativa. O ápice dessa crise aconteceu recentemente, em uma corrida onde os dois estavam lado a lado na disputa pela liderança. Piastri, com pneus mais novos, tentou a ultrapassagem por fora na curva 3. Norris defendeu de forma dura, fechando a porta agressivamente. Não houve toque, mas a tensão foi palpável. No rádio, ambos reclamaram. A equipe ficou em silêncio. No final da corrida, nenhum dos dois foi ao pódio, após uma estratégia desastrosa que surgiu, justamente, da indecisão sobre quem deveria ter prioridade. E é aqui que está o verdadeiro problema. A McLaren pode ter construído um dos melhores carros do ano, mas corre o risco de desperdiçar o título por não saber gerenciar seus próprios talentos. Não é a primeira vez que isso acontece na Fórmula 1. A história está repleta de duplas explosivas. Senna e Prost na própria McLaren nos anos 80, Hamilton e Rosberg na Mercedes, Vettel e Webber na Red Bull. E em todas essas histórias, a equipe saiu ferida, mesmo vencendo títulos. O que torna a situação da McLaren ainda mais crítica é que a equipe está retornando agora ao protagonismo. Não tem a mesma estrutura de gestão política consolidada que a Mercedes tinha em 2016.
Não tem a frieza organizacional da Red Bull sob o comando de Christian Horner. E o time técnico liderado por André Stella, apesar de competente, ainda está ganhando experiência em lidar com crises desse porte. Enquanto isso, Red Bull e Ferrari observam à distância. Max Verstappen, mesmo com um carro menos dominante que nos anos anteriores, se aproveita da desorganização alheia. Charles Leclerc, com uma Ferrari que finalmente parece equilibrada, vai somando pontos com regularidade. E a McLaren, que poderia estar disparando no campeonato, começa a tropeçar em suas próprias decisões internas. O dilema é claro: escolher um piloto para liderar o projeto, ou manter a igualdade até o fim e correr o risco de perder os 2 títulos. E o tempo está correndo. Cada corrida conta. Cada ponto perdido em disputas internas pode fazer falta em Abu Dhabi. A equipe precisa urgentemente tomar uma decisão clara. Mas qualquer decisão trará consequências. Se favorecerem Norris, Piastri pode romper com o time. Se optarem por Piastri, Norris pode ver seu sonho de título evaporar e seu futuro na equipe se tornar incerto. A verdade é que a McLaren está diante de um dos maiores testes de sua história moderna. Não se trata apenas de velocidade. Trata-se de maturidade, estratégia e, acima de tudo, liderança. Os engenheiros podem construir o carro mais rápido do mundo. Mas se os pilotos não estiverem alinhados, tudo isso se perde. E no momento, Norris e Piastri estão cada vez mais distantes de qualquer alinhamento. O caos instaurado entre os dois não é apenas um problema interno. É um reflexo de uma equipe que saiu do fundo do poço, mas que ainda não aprendeu a lidar com o topo. Ganhar corridas é difícil. Mas ganhar campeonatos exige muito mais do que talento. Exige gestão. E a McLaren, agora, precisa provar que está pronta para ser uma campeã moderna. Se continuar nessa trajetória, o time corre o risco de terminar a temporada sem títulos, e ainda por cima com um dos 2 pilotos insatisfeito e de malas prontas. A Fórmula 1 é impiedosa com quem não resolve seus próprios problemas. E o tempo para a McLaren está se esgotando. O sonho do título existe. Mas a guerra entre Norris e Piastri pode acabar transformando esse sonho em um pesadelo que a equipe vai lembrar por muitos anos.